Olá, voltamos para mais uma aula de matemática básica e agora iremos tratar do MDC, o máximo divisor comum. Bom, para tratar do MDC, primeiro vale ressaltar que MDC, máximo divisor comum, nada mais é do que a ideia de termos dois ou mais números naturais e buscar o maior de seus divisores que seja comum tanto para um quanto para o outro. No caso, nós podemos ter, então, vamos pensar aí no 30 e no 10. Quem é o maior divisor que é comum tanto para o 30 quanto para o 10? Se a gente for analisar, o 10 ele seria divisível tanto pelo 10 e o 30 também é divisível pelo 10. Então, o 10 seria o maior valor possível para dividir os dois números ao mesmo tempo. Então, esse seria o máximo divisor comum entre 30 e 10. Mas nem sempre fica tão óbvio essa visualização. Então, a ideia do máximo divisor comum é calcular para qualquer 2, 3, 4, 5 números que nós tivermos. Os divisores de um número natural podem ser encontrados dividindo este número pelos números naturais maiores que zero. Se a divisão for exata, a gente diz que esse número específico é divisor do natural que foi informado. Então, vamos pensar no seguinte: como encontrar os divisores de 50? Nós vamos pegar esse 50 e dividir pelos números naturais maiores que zero. Então, vamos pegar aqui 50. Eu posso dividir o 50 por 1? Na verdade, todo número pode ser divisível por 1. Então, a gente vai dizer que um dos divisores de 50 é 1. Depois, nós temos que o 2, por ser o 50 ser par, o 2 vai conseguir dividir o 50. O 3, 50 é divisível por 3, a gente faz aquela regrinha. 5 mais 0 dá 5. E 5 não é um número divisível por 3. Então, 50 não é divisível por 3. O 4. O 4, nós fazemos a divisão e vamos fazer da seguinte forma. 50 dividido por 4 vai ser 5 vai dar 1. Então, 50 menos 4 vai dar 1. Vai descer o 10. 2 vezes 4 dá 8. Para 10 sobram 2. Se sobrou o resto, então não é divisível. Então, por 4 também não dá. Por 5, a divisão por 5 acontece quando o número termina em 0 ou 5. Então, ele é divisível por 5. Por 6 tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, não temos essa possibilidade, porque não foi divisível por 3. Por 7, eu vou pensar aqui em múltiplos de 7. 7 vezes 7 dá 49. Então, vai sobrar 1. Então, por 7 também não é. Por 8 também não vai ser, por conta de não ter sido divisível o número aqui. Quando a gente faz 50 dividido por 8, a gente tem que 8 vezes 6 dá 48. Então, 6 vezes 8, 48. Para 50, vão sobrar 2. Então, se sobrou o resto, não podemos ter divisibilidade. Por 9, a soma dos algarismos tinha que ser um múltiplo, um número divisível por 9, então não vai ser possível. Por 10, sim, ele é divisível, porque tem que terminar em 0. Então, nós temos aqui a divisibilidade por 10. É possível, então, por 10. Por 11, não será. E aí a gente vai fazendo as tentativas. Por 12 também não. Por 13 também não. 14 não. 15 não. 16 também não. 17, 18 também não. 19 também não. E aqui, se a gente fizer 5 vezes 10, já deu 50. Então, quer dizer que o próximo aqui teria que ser um número que multiplicado por 2 para poder chegar em 50. Tem que ser o 25. E, por fim, o próprio 50. Então, nós temos aqui os divisores de 50 sendo 1, 2, 5, 10, 25 e 50. Percebam que o conjunto dos divisores é um conjunto finito, mas é muito trabalhoso a gente ficar tentando número por número até chegar ao valor do último, que seria o próprio 50, no caso dos divisores de 50. Existe um método mais simples para procurar isso? Sim, existe, eu vou te apresentar agora. Um modo mais prático de encontrarmos todos os divisores de um número, sem precisar usar tentativas,
é utilizar o método da decomposição em fatores primos. Percebam, vamos encontrar os mesmos divisores de 50, só que agora fazendo a decomposição em fatores primos. Então, eu vou colocar aqui os 50 e vou fazer a decomposição. Por 2 vai ser 25, por 5 vai dar 5 e por 5 dá 1. Agora a ideia é traçar uma nova reta aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar isso aqui por 1. Então, 2 vezes 1 dá 2. 5 vezes 1 vai dar 5. 5 vezes 2, 10. Depois, 5 vezes 1, 5 já apareceu aqui. 5 vezes 2, 10, também já apareceu. 5 vezes 5 vai dar 25. E depois, 5 vezes 10 vai dar 50. Então, na verdade, a gente sempre vai ter a multiplicação do nosso valor aqui nos divisores pelos valores que estão acima dele na linha logo acima. Então, para o 5 aqui no caso destacado, eu multipliquei o 5 por 1, o 5 por 2, o 5 por 5 e o 5 por 10. Como o 5 por 1 e o 5 por 2 já tinham resultados nessa linha de cá, então nós não fizemos esse valor aqui. E depois é só escrever os divisores de 50 a partir dessa observação. Então, quem são os divisores de 50? Seria 1, 2, 5, 10, 25 e 50. Perceba que nós não precisamos fazer nenhuma tentativa a não ser fazer decomposição e depois usar a regrinha de multiplicar pelos números que estão acima da linha. Para ver se a gente entendeu bem a ideia, vamos praticar com outro exemplo. Vamos fazer os divisores de 120. Então, eu coloco 120 lá e faço 120 dividido por 2, 60. Dividido por 2, 30. Dividido por 2, 15. Dividido por 3, 5. Dividido por 5, 1. E agora a gente vai destacar uma linha e vamos multiplicar por 1. Então, 2 vezes 1, 2. Agora eu vou pegar esse próximo 2 aqui e multiplicar por todos os valores que estão acima dessa linha. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Só que o 2 já apareceu aqui. Então, eu não precisaria colocar esse 2 aqui. Sempre que repetir, eu não preciso colocar, porque ele já vai estar no conjunto final. Então, agora eu vou pegar esse 2 aqui e multiplicar por todos que estão na linha acima dele. Então, 2 vezes 1, 2, já apareceu, não preciso colocar. 2 vezes 2, 4, também já apareceu, não vou colocar. Agora, 2 vezes 4 é 8. Então, esse eu coloco. Agora, eu vou destacar o 3, para poder multiplicar por todos os valores que estão acima da linha dele. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. E 3 vezes 8, 24. E agora eu vou destacar o 5 e fazer a multiplicação por todos que estão acima da linha dele. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. E 5 vezes 24, 120. É bom que a gente observe sempre isso. O último número da nossa divisão, dos nossos divisores, tem que ser justamente o número que está sendo dividido. Ou seja, o 120 inicial. Se isso acontece, é sinal que a gente está acertando a nossa questão. E aí a gente vem cá e coloca divisores de 120. Então vai ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 8, depois o 10, o 12, o 15, o 20,
o 24, temos também o 30, o 40, o 60 e o próprio 120. Esses, então, são os divisores do 120 que a gente pode apresentar. Como calcular o MDCE de 2 ou mais números? Bom, como é que a gente pode fazer? A gente pode usar duas maneiras. A primeira, decomposição em fatores primos, e a segunda, a decomposição simultânea. Primeiro, vamos falar da decomposição em fatores primos. Como é que a gente vai fazer para trabalhar com o MDC pela decomposição em fatores primos? A gente vai usar a regrinha prática, que é assim. A gente decompõe os números que são fornecidos em fatores primos, depois a gente destaca os fatores primos comuns, com seus expoentes menores, e aqui já tem uma diferença com relação ao MMC, porque o MMC a gente destaca todos os fatores, sendo comuns ou não, e colocamos sempre o maior expoente. Aqui no MDC, o que a gente vai fazer é destacar somente os fatores primos que são comuns aos números fornecidos e ainda escolher sempre os menores expoentes. E depois faz o produto desses fatores. Então, vamos fazer o MDC entre 80 e 120. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Então, a gente vai colocar aqui, primeiro, o do 80. Por 2 vai ser 40. Dividindo por 2, 20. Dividido por 2, 10. Dividido por 2, 5. Dividido por 5, 1. Então, aqui nós temos 2 elevado à quarta potência vezes o 5. Agora vamos fazer para o número 120. Para o 120, por 2, a gente tem o valor de 60. Por 2, 30. Por 2, 15. Por 3, 5. E por 5, 1. Então, aqui nós temos 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. O MDC entre 80 e 120 vai ser pegar os valores que são primos e que se repetem para poder fazer a multiplicação. Lembrando que nós vamos levar os fatores primos com o menor expoente. Então, no caso, vai ser o 2 ao cubo e o 5 elevado a 1. O 3 eu não vou colocar porque ele não é comum, porque aqui não apareceu um 3 na minha decomposição pelo 80. Então, eu só coloco os fatores que são comuns e com menor expoente. Então, aí o meu MDC entre 80 e 120 vai ser igual a 2 ao cubo é 8, vezes 5, que vai dar 40. O que isso quer dizer? Significa que 40 é o meu maior número natural que consegue dividir simultaneamente o 80 e o 120. Isso é o MDC. É o número maior possível dentro dos divisores que é comum para os dois termos, ou 3 ou 4 apresentados. Então, 40 ele é o maior valor para dividir tanto o 80 quanto o 120 simultaneamente. Agora vamos calcular o MDC entre 100, 160 e 240. Como é que ficaria esse cálculo? Primeiro vamos colocar a nossa decomposição para o 100. Por 2 vai dar 50, por 2 vai dar 25, por 5 vai dar 5 e por 5, 1. Então, aqui nós temos 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Depois, vamos pegar e decompor o 160. Por 2 vai ser 80, por 2, 40, por 2, 20, por 2, 10, por 2, 5, por 5, 1. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 vezes que aparece o primo 2. Então, 2 elevado à quinta vezes 5.
E agora vamos fazer para o 240. 240 por 2 vai dar 120, por 2, 60, por 2, nós temos 30, por 2, nós temos 15, por 3, 5 e por 5, 1. Então, nós vamos ter 2 à quarta vezes 3 vezes 5. E o MDC entre esses valores, 100, 160 e 240, vai ser justamente o valor de... O 2 aparece nos 3. Então, eu vou pegar o 2, que tem o menor expoente, que seria o 2 ao quadrado, e vou multiplicar pelo outro valor que aparece comum nos 3, que é o 5. Só que aqui é 5 ao quadrado, aqui é 5 elevado a 1 e 5 elevado a 1. Então, vou levar o 5 elevado a 1. Daqui eu vou encontrar, então, que o valor procurado é 4 vezes 5, ou seja, 20. O que esse 20 representa? O 20 é o maior valor que vai dividir simultaneamente o 100, o 160 e o 240, de modo a tornar essa divisão exata. A outra forma de calcularmos a decomposição e acharmos aí o MDC seria a partir da decomposição simultânea. Como que seria a decomposição simultânea? O MDC é obtido pela multiplicação dos fatores primos que são comuns, ou seja, os fatores que dividem os números dados ao mesmo tempo. Então, a gente vai fazer aqui a decomposição simultânea do 80 e do 120. Como que seria? Eu vou pegar o 80, vou colocar o 120, e agora eu tenho que dividir os dois ao mesmo tempo. Não era igual no MMC, onde eu fazia a divisão de uns e deixava outros que não eram divisíveis apenas copiando. Aqui, obrigatoriamente, todos têm que ser divididos simultaneamente. Então, o 2, ele consegue dividir os dois ao mesmo tempo. Então, aqui vai ficar 40, aqui vai ficar 60. De novo, dá por 2. Então, eu tenho 20 e 30. Ainda dá por 2. Então, eu tenho 10 e 15. Nesse momento, eu já não posso colocar por 2. Porque se eu coloco por 2, o 10 divide, seria 10 dividido por 2, daria 5. Mas o 15 não é divisível por 2. Então, nesse caso, para calcular o MDC, eu tenho que dividir simultaneamente todos os valores que estão no dividendo. Então, aqui agora, eu vou colocar o valor de 5, porque o 5 é o próximo que consegue dividir os dois ao mesmo tempo. Então, 10 dividido por 5, 2. E 15 dividido por 5 dá 3. E se observarmos, o 2 e o 3 são primos. E se eles são primos, eles só dividem por 1 e por ele mesmo. Então, não tem nenhum número que eu tente colocar aqui que seja possível de dividir os dois ao mesmo tempo. Quando chegamos nessa situação, basta fazer a multiplicação dos valores que nós temos no divisor. Então, 5 vezes 2, 10, vezes 2, 20, vezes 2, 40. Encontramos aquele mesmo valor de 40 quando fizemos de 80 e 120 pelo primeiro método, que era da decomposição 1 a 1. Vamos fazer agora a decomposição simultânea para 100, 160 e 240. E depois confrontar com o valor que a gente encontrou no primeiro método. Então, colocando aqui o 100, o 160 e o 240 para poder confrontar os valores. Por 2, eu consigo dividir todos ao mesmo tempo. Então, vai ficar 50, 80 e 120. Por 2, de novo, eu consigo. Aqui vai ficar 25, aqui vai ficar 40 e aqui vai ficar 60. Agora vem o problema, porque o 25 ele não é divisível por 2, porque ele é um número ímpar. Por 3, também não é. Então, por 5, 5 divide todos ao mesmo tempo? A resposta é sim. Então, quando eu faço essa divisão, eu tenho 5, aqui eu vou ter 8 e aqui eu vou ter 12. Só que 5 já é primo, então ele só divide por 1 e por ele mesmo. Só que 8 não divide por 5 e 12 não divide por 5. Nesse momento, então, eu paro as minhas divisões simultâneas e faço a multiplicação. Então, 5 vezes 2 dá 10, vezes 2 dá 20. E a gente encontra
o mesmo valor que foi encontrado quando a gente fez o MDC para 100, 160 e 240, fazendo a decomposição 1 a 1. Então, o MDC de 100, 160 e 240 é justamente 20. Bem mais rápido, bem mais prático o método da decomposição simultânea para encontrarmos o MDC. Propriedades do máximo divisor comum. Se nós temos dois ou mais números, se um deles é divisor de todos os outros, então ele é o MDC dos números informados. Então, por exemplo, se eu tenho 5, 25 e 125, eu já posso garantir que o MDC entre eles é justamente o 5. Por quê? Porque, no caso, o 5 ele é divisor tanto do 25 quanto do 125. Nesse caso, ele é o menor e é divisor dos outros dois. Então, aí eu vou dizer que o meu MDC é 5, sem precisar fazer cálculo. Dois números consecutivos são sempre primos entre si. Isso é muito interessante, porque se eu pego o 12 e o 13, só como exemplo, eu tenho que o 12 e o 13 são números primos entre si, porque não tem nenhum número que eu consigo dividir um e outro simultaneamente, a não ser que seja um. E é essa que é a ideia de ser primo entre si, né? Os números são primos entre si quando o maior divisor comum entre eles, ou seja, o maior valor que eu consiga dividir os dois simultaneamente, é o número 1. Inclusive, a gente vai escrever isso aqui, ó. Dois números são primos entre si quando o maior divisor comum, o MDC deles, é 1. Ah, mas você colocou, professor, o 13 que já é primo, aí fica mais fácil. Tudo bem, então vamos colocar o 15 e o 16. São dois números compostos. Se a gente for observar, o 15 ele é divisível por quanto? O 15 ele vai ser divisível por 1, vai ser divisível por 3, vai ser divisível por 5 e vai ser divisível por 15. Se observarmos o 16 ele não é divisível por 3, ele não é divisível por 5 e não é divisível por 15. Ou seja, o único número que vai dividir os dois ao mesmo tempo é justamente o número 1. Então, dois números consecutivos sempre terão o valor do MDC entre eles igual a 1, ou seja, eles serão primos entre si. Ser primo entre si é possuir o MDC entre eles igual a 1. Vamos agora buscar problemas que envolvam o máximo divisor comum. A gente vai dizer assim, ó, em uma floricultura há 30 azaleias, 80 begônias e 150 calêndulas. O dono gostaria de organizar as flores em grupos, de modo que cada grupo possua o mesmo número, ó, sempre que nós tivermos cálculo de MDC, a gente vai procurar sempre essas palavrinhas, mesmo número dividido em grupos, que tenham o mesmo número e cada espécie esteja igualmente distribuída nos grupos. Então, eu vou fazer essa divisão e com detalhe. Eu quero saber o número máximo de grupos que a gente vai conseguir formar para poder fazer as quantidades iguais de cada espécie. E quantas flores de cada espécie haverá por grupo. Então, a ideia é responder duas perguntas. Primeiro, qual vai ser o número máximo de grupos que podem ser formados? E outra, quantas flores de cada espécie haverá por grupo? Então, quando ele usa aí a palavrinha máximo ou o maior valor possível, a gente já vai suspeitando que isso aí é um exercício de máximo divisor comum. Então, a gente vai colocar e fazer pelo modo mais prático, que é aplicar a decomposição simultânea entre 30, 80 e 150. Então, por 2, eu consigo dividir o 30 por 2 dá 15, o 80, 40 e o 150, 75. Por 3, o 15 divide, o 40 não. E o 75 divide. Então, o 3 não serve porque tem que dividir os 3 ao mesmo tempo. Então, vamos tentar agora o 5. O critério de divisibilidade por 5 é o número terminar em 0 ou 5. Então, 15 dividido por 5, 3.
40 dividido por 5, 8. E 75 dividido por 5, 15. Então, agora eu tenho 2 vezes 5, que seria 10. Então, eu teria 10 grupos formados, que seria a maior quantidade possível de grupos que eu conseguiria formar distribuindo essas flores com a maior quantidade possível por espécie. Agora o detalhe, quantos de cada espécie eu teria? Lembrando que 30 são azaleias, 80 são begônias e 150 são calêndulas. Então eu teria, em cada grupo de 10, eu teria, dos 10 por grupo lá, eu teria 3 azaleias, 8 begônias e 15 calêndulas. Esse é um detalhe importante. Eu tenho aqui as duas respostas no mesmo desenvolvimento. Então, eu vou conseguir formar 10 grupos, sendo que nesses 10 grupos eu teria 3 azaleias, teria 8 begônias e teria 15 calêndulas. Se a gente pegar 10 vezes 3, eu chego no total que eu tinha antes, que era 30 azaleias. Se eu pegar 10 vezes 8, eu chego em 80 begônias, que era o que eu tinha antes. E se eu pego 15 calêndulas, multiplicando por 10, eu volto a ter as 150 que eu tinha antes. Então, a ideia básica é entender que o MDC encontrado será a quantidade máxima de grupos que eu consigo formar. E saber que o valor que fica do lado de cá no dividendo são as unidades para cada grupo que eu tenho. Então, fica aí a dica para vocês na hora de resolver o exercício. Às vezes, o que ele está perguntando não é propriamente a quantidade de grupos, e sim quantas unidades de cada espécie ficariam por grupo, sendo o máximo possível. O próximo exemplo seria: um homem comprou 2 tábuas de madeira para a reforma de sua casa. Para aproveitar a oferta da loja, ele comprou uma tábua de 3,5 metros e outra de 2,10 metros, pois elas estavam de liquidação. Precavido, ele só comprou essas tábuas de tamanhos diferentes depois que o vendedor garantiu que ele conseguiria dividir as 2 tábuas em pedaços do mesmo tamanho. Qual é o maior tamanho que as partes poderão ter? Com esse comprimento, quantas partes da tábua o homem terá? Então aqui eu vou usar a mesma estratégia do anterior. Eu vou colocar a divisão simultânea de 3,5 e 2,1. O ideal aqui é que a gente trabalhe com a ideia de usar os valores em centímetros. Facilita muito para a gente. Por quê? Porque a nossa resposta final acaba sendo em centímetros. Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar novamente esse valor e esse valor em centímetros. Então, eu tenho 350 centímetros e tenho 210 centímetros. E agora eu vou começar a divisão. Por 2 vai ser 175 e 105. Agora não dá mais por 2, porque os dois são ímpares. Então agora a gente vai tentar por 3. Por 3 eu consigo verificar aqui o seguinte: 1 mais 7 dá 8, 8 mais 5 dá 13. Então esse número não é divisível por 3, então não podemos usar o critério de divisibilidade por 3. Vamos então para o 5. Todo número terminado em 0 e 5 é divisível por 5. Quando eu faço a divisão por 5, eu tenho a seguinte: 175 por 5, 35. E 105 por 5, 21. E agora eu vou tentar a divisão por 7, porque os dois são múltiplos de 7. Então 7 vezes 5, 35, e 3 vezes 7 dá 21, então aqui é 3. E aí eu chego no valor final aqui, que seria 2 vezes 5, 10, 10 vezes 7, 70. Então eu teria tábuas, cada uma de 70 centímetros. Quantas tábuas eu teria? Eu teria 5 mais 3. Então o total de tábuas seria
8, né, que eu for fazer 5 mais 3. Então, eu teria 8 pedaços de quanto? De 70 centímetros. Então, primeiro, qual é o maior tamanho que as partes poderão ter? A resposta para essa primeira parte, vamos colocar aqui com o item 1, seria tábuas de 70 centímetros. E o item 2 seria justamente a quantidade de pedaços. Então, eu teria 8 pedaços de 70 centímetros. Estaríamos com mais um exercício resolvido aí. Agora vem um probleminha que envolve o número já decomposto. Ele quer saber quem é o MDC entre 2 elevado ao cubo vezes 3 vezes 5 elevado ao quadrado e 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7 ao quadrado. É só não confundir, porque como ele quer o MDC, eu preciso ter comum, os termos comuns dos fatores, e com o menor expoente possível. Então, o meu MDC para esses valores seria: o 2 tem comum nos dois, então eu vou usar o 2. Só que eu vou usar o 2 elevado ao quadrado, porque eu procuro o menor expoente. O 3 também ele está envolvido nos dois. Então, eu procuro o 3 com o menor expoente, que é só o 3 mesmo. E o 5 não está no de lá, então eu não posso colocar. E o 7 também não está no de cá, também não posso colocar. Então, o MDC desses dois números específicos, que eu nem preciso saber quem são eles, porque eu já tenho a decomposição deles pronta, é simplesmente fazer 4 vezes 3, que seria 12. Notem a diferença. Se eu pego o MMC, não é o que ele está perguntando, mas vamos colocar aqui. No caso do MMC, eu preciso pegar todos os meus fatores envolvidos e preciso usar sempre o maior expoente. Então, seria 2 elevado ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Esse seria o meu MMC, caso ele estivesse perguntando, mas a pergunta está vinculada somente ao MDC. Então, a resposta seria 12. No mais, queria agradecer a atenção de todos, desejar bons estudos e até a próxima.